pessoal, meu nome é João Nilson, também monitor da disciplina. Eu vou estabelecer um panorama geral do que já foi dito pelos outros monitores, que foram Fabrício e Gabriela, ressaltando o marco civil da internet e a neutralidade da rede. De início, a gente tem que entender que havia uma necessidade de que o Brasil tivesse uma regulamentação jurídica sobre o assunto, né? E dito isto, foi editada uma lei em 2014, a Lei 12.965, que trata sobre os princípios, os direitos, os deveres em relação a essa matéria, mais conhecido como o Marco Civil da Internet. Além dele, nós também podemos ver que existe um decreto de número 8.771 do governo federal, em que estabeleceu também sobre o assunto da discriminação de pacotes de dados na internet. Além dele, nós também podemos ver os procedimentos que foram indicados sobre a sua guarda e a proteção dos provedores de conexão. Além disso, esse termo ele foi designado pelo professor da Universidade de Colômbia, chamado Tim Wu, que deu base a esse marco civil da internet, né, também. Nós podemos ver que há uma conexão entre o termo designado por ele e o que foi abordado no marco civil da internet. Nós podemos ver que se trata do artigo 9º, em que Tim Wu afirma que a neutralidade ela anuncia uma rede que trata da mesma forma tudo que transporta, indiferente à natureza do conteúdo e da identidade do usuário. Em relação a ele, nós podemos ler no artigo 9º que em seu caput ele traz que o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação. Esse princípio da neutralidade da rede ainda se sustenta em dois pilares, um pilar material e um pilar local. Essa base material ela diz respeito à não discriminação dos pacotes de dados em virtude do serviço, do conteúdo, enfim. Já a parte local ela é mais direcionada à proibição do tratamento diferenciado injustamente, né? Desde a origem dos dados até o destino das informações. A importância desse princípio é porque ele protege a arquitetura aberta da internet e também controla as redes de comunicação. Então, as arquiteturas abertas elas seriam responsáveis por dar maior autonomia e flexibilidade aos usuários. Já a fechada teria um core center, seria um controle central desses usuários, né? Seria mais relacionado a uma televisão, por exemplo, em que por mais que os usuários tenham autonomia de mudar os canais, esses canais eles são enviados por um gerenciador. Além da importância desse tema, nós podemos dizer que a neutralidade da rede está presente em mais de 20 países, predominantemente na América do Sul. Inclusive o Brasil é um dos pioneiros desse assunto, porque temos o Marco Civil da Internet de 2014 e legislações de 2016. Ainda, nós podemos citar o contrário que acontece nos Estados Unidos, porque o tema por lá é bastante polêmico. O tema é bastante controverso porque as primeiras regulações elas tinham sido de 2010, né, até 2014, e elas foram anuladas, e outra vez em 2017, mas elas foram derrubadas pela administração do atual presidente, Donald Trump. Ainda nós podemos recomendar que vocês estudem sobre a prática do zero rating. Ainda é um tema controverso na doutrina, em que estaria diretamente relacionado às obrigações de tratamento de dados, ligado inteiramente ao Marco Civil da Internet, ao tema de neutralidade. E também fiquem à vontade para se debruçarem sobre o assunto, né? Inclusive o artigo que é importante, o artigo 9º do Marco Civil da Internet, entre outros, dos que já foram tratados aqui.